Oi gente, sejam bem-vindos aqui de volta no Super Acadêmico. E hoje, eu acho que eu falei uma semana, não foi? Mas vamos voltar a falar aqui do História da Filosofia Cristã, continuando com, se puder, terminando com o Santo Agostinho. Não sei se vai dar para terminar, eu já terminei de ler o capítulo, mas como é grande, eu não sei se vai dar para terminar num vídeo só. Essa é a terceira parte, né? Do Agostinho, do Santo Agostinho. Mas quando eu falo Agostinho, eu lembro do taxista daquela série da Globo, o Agostinho Carrara. É Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. É bem longo, o capítulo é bem longo, acho que não vai dar pra terminar num vídeo só não. Mas vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né, comentar, perguntar. Eu vi que algumas pessoas já fizeram perguntas aí sobre pensadores da filosofia cristã medieval. Eu respondi o melhor possível, ajudando aí. Mas façam aí perguntas, né? Dê uma olhada também na descrição. Bom, vamos lá para aproveitar o máximo possível o tempo. Então eu tinha falado antes do ceticismo, né? Como o Agostinho ele derrota o ceticismo, né? Ele se livra do ceticismo dele. E aí vem a questão da prova da existência de Deus. Havia uma certa recorrência dessa temática nos pensadores dessa época, que era falar sobre provas que Deus existia mesmo. Ele vai falar que teria sido preferível que Deus não nos tivesse concedido o livre-arbítrio em vista do mau uso que dele fazemos. E nesse contexto que surge imprevistamente a questão da existência de Deus. Assim já não há como fugir a uma demonstração racional. Tanto mais que existem homens insensatos que dizem não crer na existência de Deus. Como se há de proceder para convencê-los? Então, o Agostinho está trazendo, o Santo Agostinho, né? Ele está trazendo essa questão por causa da formulação da questão do livre-arbítrio, né? É como se fosse assim, o livre-arbítrio possibilita, por exemplo, que alguém não acredite em Deus, mas pela teoria, né, pela teologia dessa época, né, da filosofia cristã, Deus é que teria dado o livre-arbítrio. Então é como se ele tivesse cometido um erro, né? Eu vou oferecer a liberdade de pensamento para a pessoa duvidar até que eu existo. Bom, aí ele vai falar da fé, né? Condições para a fé como a forma de estabelecer a existência divina. Visto que o sujeito que pensa não pode pensar sem viver, nem viver sem existir, ele sabe que pensa, que vive, que existe. Lembra um pouco o código cartesiano. Mas a ideia é mais ou menos essa. É como se fosse assim, se eu penso, é porque Deus existe, porque ele permitiu que eu pensasse. Fases da prova da existência de Deus. Primeiro, aquilo que inclui certas outras perfeições, sem estar incluído nelas, e é a mais perfeita que estas. Segundo, aquilo que julga de outras coisas é mais perfeito que as coisas sujeitas a seu julgamento. Então, eu acho que o René Descartes também elabora uma coisa parecida. Então, a ideia é que se eu posso elaborar a ideia de perfeição, é porque a perfeição existe e deve advir de um ser perfeito. De forma que eu pensar envolve os dois outros conceitos, sendo, portanto, o mais perfeito. Isso. Bom, aí vai falar sobre a ordem do conhecimento sensível. Gradação hierárquica na ordem do saber. Agostinho começa pelo conhecimento mais evidente, o sensível. Então, tudo que eu posso sentir, né, que a gente pode sentir sensivelmente, pelos nossos sentidos, é um primeiro forma de relacionamento com o conhecimento e com a existência da divindade. Acima da razão está a verdade que julga e modera a razão. Então haveria uma verdade acima da nossa capacidade racional, que está ligado com essa ideia de perfeição também. Características da prova agostiniana. A intenção primária de Agostinho não é estabelecer o fato da existência de um Deus em si, responder à pergunta o que é Deus.
Bom, faz sentido isso, né? O Agostinho era um cara muito inteligente, porque tentar estabelecer uma factualidade na existência de Deus é uma tarefa sem sentido, ela é uma tarefa vazia, porque não há factualidade, já que é uma, é uma verdade que está acima do fato racional, já que depende, está ligada à fé, né? A verdade, como vimos, é algo que transcende a razão, pois esta lhe está sujeita. Deus deve encontrar-se no reino da verdade, ou em algo de que a verdade depende, ou em algo que explica as condições da verdade. Certo? Então, se há uma condição para a verdade, Deus que deu a verdade, então ele não pode se submeter à análise racional. Contenta-se com a descoberta de uma realidade que ultrapassa a razão e que, por conseguinte, deve ser buscada no domínio do espiritual. A prova de Agostinho, outra coisa não é senão um resumo de sua experiência pessoal. Tem lógica. Né? Então, se ele for uma pessoa que viveu na filosofia, meio que procurando uma factualidade, racionalidade na própria fé, ele viu que não era possível, e viu que só era possível atingir a verdade pela fé e não pela razão. A razão é um instrumento posterior para outras coisas, para afirmação e não para questionamento. Deixa eu ver, vem aqui a possibilidade da sensação. Acho que aqui já muda de tópico. A sensação é uma atividade da alma, seu objeto, porém, é um corpo. Então a gente sente fisicamente pelo corpo, mas a compreensão da sensação é uma atividade da alma. A alma não pode sofrer nenhuma influência da parte do corpo sob pena de ficar sujeita a ele. A sensação deve ser produzida pela alma. Bom, é meio um pouco do moralismo da filosofia cristã da época, né? Que meio que negava os, o sensualismo, né? As sensações físicas em favor do que é espiritual. A alma produz a sensação. É óbvio que a sensação pressupõe certas condições corporais. A sensação como tal, porém, só pode ser produzida pela alma. Bom, não, na verdade não nega a maneira materialista, né, a maneira material de lidar com as sensações, já que as sensações só podem ser compreendidas realmente dentro de um esquema conceitual. E o esquema conceitual não está intrínseco com a sensação. Então, se, por exemplo, se eu tomo uma pancada ou sofro uma queimadura, a sensação bruta não tem nome. Ela é apenas a sensação bruta a qual eu reajo com dor, né? Nesses dois exemplos. E enquanto que todo o processo de compreensão daquilo ali, ele é conceitual, que é o que eu entendo que ele está chamando aqui de alma, né? Ou de espiritual. Tanto que tem pessoas que conseguem controlar as reações, não a sensação, mas controlar as reações. Então é como se fosse uma resistência. Né? Tem gente que leva uma pancada, coloca uma coisa gelada e tal, e suporta muito mais. Por quê? Porque é capaz de elaborar durante a sensação. Tá? Atividade espontânea da alma. A experiência pensante é adquirida paralelamente à experiência sensível. É mais ou menos o que eu acabei de dizer, né? Tem um pouco de empirismo aqui nesse sentido, mas evidentemente aqui ele está valorizando muito a maneira como o espiritual absorve o sensível, não aprende com o sensível simplesmente. Bom, aí vai mudar para a doutrina da iluminação. Não sei se eu termino por aqui, que ele vai falar sobre Platão e a reminiscência, que aí muda um pouco do foco, né? Que ele falou dessa coisa da existência de Deus, porque o Agostinho tinha uma ligação muito forte com a filosofia platônica. É isso mesmo. Para não mudar muito o tema durante um vídeo só, eu vou ficando por aqui. Então vejam só, como preocupação típica da teologia medieval, da teoria cristã medieval,
o Agostinho vai procurar afirmar a existência de Deus a partir da dependência da razão da fé. Então, a verdade que a fé apresenta, ela independe da razão. E aí, essa independência da razão, que está ligada a uma noção de verdade perfeita ou idealizada, que é uma coisa platônica também, seria uma evidência da existência do Deus. Né? O Deus que pensou aquilo antes e ofereceu aquela verdade perfeita. E a razão ela só consegue fazer interpretações parciais. Né? Bom, no próximo vídeo a gente continua sobre isso. E não esqueça de ver também os outros vídeos que tem durante a semana aqui no canal, né? Tem uns shorts aí com coisinhas mais light, mais engraçadas, mas tem também os vídeos aí sobre... Nessa semana aí teve um vídeo sobre resolução de questões em concurso, né? Quem gosta aí de concursos. E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e comentar e partilhar. Né? Na descrição também está aí outras coisas que você pode ver aqui no canal ou em redes sociais comigo. Meus livros também, dá uma olhada nos meus livros. Valeu!